Bom dia a todos, senhoras e senhor vereador, aos público presente, aos nossos funcionários que estão a dar apoio à reunião, senhores jornalistas, muito bom dia. Esta é a nossa reunião número 19 de 2024. Eu vou distribuir o resumo diário de tesouraria para conhecimento dos senhores vereadores. E faço a referência de que ao dia de ontem, dia 21, o total de disponibilidades era de 4.401.776,51 €. Dou então início ao período antes da ordem do dia e antes de passar a palavra às senhoras e ao senhor vereador, queria fazer aqui uma breve referência. Nós, durante este mês, a Câmara Municipal teve enfim, como as estruturas assentam todas nos seus funcionários, nas suas equipas, e nós este mês perdemos um funcionário com muitos anos de trabalho, uma pessoa querida da casa e respeitada. E eu queria, em meu nome e em nome do Executivo Municipal, deixar aqui uma nota de pesar e de condolências, naturalmente, à sua família, que as apresentei pessoalmente, o Sr. Júlio Alcaide, e não queria deixar de fazer esta referência, porque nós somos o conjunto de todos os que aqui trabalham e dos que transitoriamente aqui vão passando como dirigentes, e, portanto, há uma nota que é preciso deixar de respeito profundo pelas pessoas e por aquilo que é também o que dão ao município e por essa via à população. Portanto, deixar uma nota de pesar relativamente ao falecimento do Sr. Júlio Alcaide, apresentando naturalmente de forma agora institucional as condolências à sua família. Então passava a palavra às senhoras vereadoras, senhor vereador. Senhora vereadora Fernanda Cardigo, tem a palavra. Bom dia a todos. Gostaria também de me associar aqui às palavras da senhora Presidente, no sentido de apresentar também as minhas condolências à família do João Alcaide e também à família do Sr. Armindo Batata, que também faleceu recentemente e que foi eleito na Assembleia Municipal. Apresentar também o meu pesar e as minhas condolências à família. Depois, uma pergunta que tenho para a Sra. Presidente. Eu já algumas vezes questionei aqui a qualidade e a quantidade de comida na cantina das escolas. Gostaria, Sra. Presidente, saber se já tomou algumas providências quanto a isso, e se tomou, penso que não estarão a resultar muito, porque ainda esta semana, na passada terça-feira, foi servida massa crua aos alunos. Com certeza que se terá que fazer, portanto, tomar outras medidas, porque aqui não tive queixas em relação à quantidade, mas à qualidade, nomeadamente à confecção. E para já é só. Muito obrigada, senhora vereadora. Senhora vereadora. Sim, eu gostaria de perguntar, fiquei no mês de abril passado, nós fomos visitar o museu com a comitiva francesa e eu fiquei um pouquinho, mas depois pensei, não vou perguntar porque não é o momento certo, não é aqui que devo perguntar, e depois passou-me e há bem pouco tempo uma pessoa foi visitar a Casa Museu e reportou-me que não entrou na Sala Império. Ora, a Sala Império foi realmente remodelada, entre aspas, foi recuperada há bem pouco tempo, reabriu ao público com a coleção de leques de 17, se não me engano, a 19 de setembro de 2021 e neste momento já não é visitável. Pronto, eu pensei também em abril, se calhar, estão a fazer alguma limpeza às peças da coleção, ou seja o que for. No entanto, já está fechado ao público.
Eu pergunto porquê. Era só. Isso. Obrigada. Bom dia a todos. Quero também associar-me às palavras da Sra. Presidente e da Sra. Vereadora Fernanda e de todo o Executivo e prestar aqui as minhas condolências à família do Sr. Alcaide e também do Sr. Armindo Batata. As questões que tenho são as seguintes, ou seja, no mês de setembro tinham iniciado alguns trabalhos de manutenção dos edifícios, nomeadamente a limpeza dos algerosos. Tenho verificado que existem trabalhos a decorrer, mas relativamente a esta situação não verifiquei, não sei se não foi só divulgado, mas se efetivamente foi realizado. Gostaria também de saber qual é que foi o destino das azeitonas do Olival do Legado José Relvas. E o último assunto diz respeito... Eu tinha dito na última reunião de Câmara que não voltaria a falar deste assunto, no entanto, parece que existe intenção de protelar esta situação. E voltou novamente a sair um assunto relativamente à questão do e-mail e da troca de e-mails e as respostas automáticas. Pronto. Eu só quero esclarecer a ver se isto fica de uma vez por todas e deixam de andar notícias relacionadas com este assunto. Eu tomei esta atitude e comuniquei a quem de direito. Não obtive a mesma resposta, pois quem me respondeu foi uma entidade externa, responsável pela proteção de dados. Proteção de dados convinha ser cuidada e verificada em todas as situações. Enviei o e-mail para todos os elementos do Executivo. Um jornal transformou esta atitude num conluio com a CDU para que fizessem eles o trabalho sujo. Desejo frisar que eu não faço trabalhos sujos, quem o faz é quem produz comunicação tendenciosa e falsa e quem a alimenta com pagamento só para benefício próprio. É de lamentar que quem conhece a verdade não tenha tido a preocupação de a repor. Na referida notícia é dito que a Presidente deixou de ser incondescendente comigo. Esta parte da notícia, não desmentida pela Presidente, como deveria ter sido feito, tem que ser clarificada. Eu quero saber em que situações é que, antes de eu abandonar as minhas funções, teve que ser tolerante comigo. Porque esta situação aponta certamente para leituras de incompetência da minha pessoa, para as quais não lhe reconheço competências para o fazer. Se efetivamente, anteriormente, foi condescendente comigo, tal não se compagina com a insistência para que eu não renunciasse aos pelouros. Refere para que a razão da colocação automática da resposta foi para que não corressem riscos de ficar em situações por resolver. Acho que esta situação é totalmente inexplicável, porque eu tive o cuidado, nas primeiras semanas, de encaminhar todos os e-mails que fui recebendo, bem como de, já depois de ter renunciado aos pelouros, houve uma situação em que me solicitou esclarecimentos e eu respondi-lhe como devia de ser ter feito. Convém saber que eu não confundo as pessoas com o interesse das instituições, independentemente de quem as dirige em determinado momento. Espero que este assunto fique definitivamente esclarecido e espero não ter que voltar a falar no assunto. Obrigada. Obrigada, senhoras vereadoras. Vou procurar responder às questões colocadas. Naturalmente que estendo também as minhas condolências pessoais e institucionais à família do Sr. Armindo Batata, que também foi eleito municipal na Assembleia e pessoa que também desempenhou funções públicas em representação da população e, portanto, deixar também umas palavras para a sua família. Relativamente à questão que coloca a Sra. Vereadora Fernanda Cardigo, dizer-lhe o seguinte: o município, na sequência das vários alertas relativamente à questão da qualidade e da quantidade da comida, na sequência de uma reunião que fez com a direção da escola, entendeu que devia, por um lado, solicitar uma reunião à Gertal no sentido de que é a empresa que fornece as refeições, no sentido de fazer um ponto de situação relativamente quer à qualidade, quer à quantidade, uma vez que vínhamos recebendo reportes de falhas nos dois aspectos, e, entretanto, contratou uma prestação de serviços de uma nutricionista que está já em funções a acompanhar as refeições nos vários estabelecimentos escolares e, portanto, para toda a comunidade escolar.
Nós estamos a aguardar a realização desta reunião. De qualquer modo, temos vindo com a escola e com a nutricionista contratada a fazer um balanço semanal e relativamente a esta questão até agora não tinha sido colocada e, portanto, agradeço, farei referência disso, provavelmente terá sido num dia ou num dos refeitórios onde a nutricionista não esteve nesse dia e, portanto, eventualmente não lhe foi reportado. Mas, de qualquer modo, dizer que nós estamos a avaliar um conjunto de medidas adicionais para fazermos o controle da qualidade da comida, designadamente, além do que, como sabem, e também já tinha sido aqui colocada essa questão várias vezes, há dificuldade no momento da administração das refeições de haver alguma paz e que elas decorram com normalidade e, portanto, nós estamos em conjunto com a escola a procurar aqui algumas soluções. Eu já propus várias vezes à escola a possibilidade dos pais poderem ir tomar as refeições, a escola estará a avaliar e, portanto, é uma forma de controle também, de vigilância, de percepção relativamente às quantidades e à qualidade da comida que pode ir sendo reportada e que nos dará margem para nós podermos, junto da empresa, reclamar a qualidade e a quantidade que estão contratadas. Relativamente à questão colocada pela Sra. Vereadora Casimira Alves, dizer o seguinte: nós estamos num processo de reformulação, quer do circuito de visita, quer das várias áreas do museu, quer da sua reorganização. Há zonas que estão a sofrer pequenas intervenções, há outras que, não estando a sofrer pequenas intervenções, estão a ser repensadas na forma como estão incluídas na visita, no circuito e como vão ser disponibilizadas ao público no futuro. E, portanto, a Sala Império, que tem aquela coleção de leques, é uma das salas que está efetivamente a ser repensada e, portanto, nós, até termos definido essa questão, não vamos tê-la aberta ao público. Para além disso, estamos a fazer um conjunto de outras alterações e que estão inclusivamente num processo de negociação com a Secretaria de Estado da Cultura e entre a Secretaria de Estado da Cultura e o município e, portanto, nesta fase nós não vamos ter a sala aberta e quando tivermos definida esta estrutura de visita e da própria organização da casa, então nessa fase abriremos ao público. Relativamente às questões que coloca a Sra. Vereadora Margarida Rosa do Céu, a limpeza dos algeroses tem vindo a ser feita, foi suspensa porque nenhum dos nossos trabalhadores tinha condições para, do ponto de vista da salvaguarda da segurança, poder andar em altitude. Neste momento, os trabalhadores, um conjunto de trabalhadores já fizeram essa formação e estão a começar a ficar disponíveis para fazer os trabalhos em altitude, coisa que também nunca foi preocupação no passado relativamente à sua segurança e, portanto, nós entendemos que deviam de fazer a formação e fizeram. Relativamente à questão das azeitonas do Olival do Legado, já passa ao Sr. Vereador, que o Sr. Vereador já responde. E relativamente à última questão que coloca, quero lhe dizer o seguinte: eu não comento nem faço esclarecimentos de notícias nas quais não tenho qualquer tipo de participação. Os jornais em Portugal, que eu saiba, são livres de publicarem o que entendem, assumindo as responsabilidades do que publicam. Os visados devem, junto desses jornais, tomar as providências que entendem como necessárias, oportunas e adequadas. Eu não tenho rigorosamente nada a ver com as publicações que qualquer órgão de comunicação social faz, a não ser aquelas onde sou visada ou para as quais presta algum esclarecimento. Não é o caso. E, portanto, relativamente a isto, àquilo que está escrito, é da inteira responsabilidade do jornalista que o escreveu e acho que a Sra. Vereadora, se tem alguma coisa a dizer, deve, junto do órgão próprio, esclarecer, fazer desmentidos, fazer o que entender, porque está na sua esfera de liberdade de fazê-lo, portanto, deve proceder em conformidade. Eu não tenho rigorosamente nada a ver com isso. Sr. Vereador, importa-se esclarecer a questão das azeitonas, faz favor. Bom dia a todos.
Em relação às azeitonas, a parte substancial do olival foi alvo de uma asta pública em 2023 e é um contrato por 7 anos que está a ser explorado por uma empresa. As zonas de olival que estão fora desse contrato e que não são tratadas, fez-se uma asta, mas como o ano foi um ano que praticamente não houve azeitona, não houve ninguém, nem dadas, interessado em recolher, porque eram residuais as azeitonas que haviam e, de resto, as que são tratadas estão entregues a uma empresa. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não sei se há mais alguma questão. Muito bem. Então, não havendo mais questão, eu entrava no período da ordem do dia. O ponto 1 da nossa ordem do dia... Deixem-me cá só... É a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 6 de novembro de 2024, bem para deliberação. Tem a palavra os senhores vereadores para alguma sugestão de correção. Faz favor, senhora vereadora. Esqueço-me sempre do microfone. Não tenho assim nada a apontar na ata propriamente, só aqui uma situação. Na página 3, na intervenção do Sr. Vereador João Arraiolos, e onde diz, solicitou as contas da Alpiagra. O Sr. Vereador aqui não solicitou as contas da Alpiagra. O Sr. Vereador já tinha solicitado por 2 vezes, pelo menos, as contas e que, portanto, o que disse foi que já tinha solicitado e que até ao momento ainda não tínhamos recebido. De salientar que até ao momento, efetivamente, ainda não recebemos. É só. Para ficar correto, então, seria voltou a solicitar. Há mais alguma questão? Não sei se há mais alguma questão. Então, não havendo mais questões, eu punha o ponto 1 à votação. Relativamente à proposta data da reunião do dia 6, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 2. Ampliação da Escola Básica número 1, professora Bela Avelino, ratificação da aprovação do projeto. Este foi um ponto que foi retirado na última reunião. Vem agora com mais tempo, uma vez que o projeto foi entregue aos senhores vereadores, e, portanto, esta é a ratificação de um despacho meu, e eu punha o ponto à discussão também para, que é o despacho de aprovação do projeto, no fundo. Senhora vereadora, se faz favor. Sim. Então, dizer que, efetivamente, agora já tivemos tempo de consultar o projeto, embora podia ter sido aqui apresentado a nós, porque há anexos que nós não conseguimos, não temos, portanto, as aplicações necessárias para abrir. Já traz o despacho, efetivamente também não trazia, e dizer que nós somos favoráveis a tudo que acrescentar valor ao município, a tudo que for o melhor para os nossos alunos. Dizer que é pena que se vá portanto, gastar dinheiro e que as coisas não vão ficar, portanto, não vai ser com certeza suficiente estas salas, não é? Para todo o primeiro ciclo, uma vez que vão ficar com 12 salas e é neste momento o número de turmas que temos, portanto, se aumentar uma turma já não poderá lá ficar todo o primeiro ciclo. Dizer também que o espaço de recreio, aquele espaço de recreio é muito diminuto, já é agora para as crianças do primeiro ciclo, portanto, quando tiver mais 4 turmas, irá ficar ainda mais pequeno, e dizer também que o próprio ginásio vai, quando estiver
quando este projeto estiver completo, vai servir cerca de 700 alunos, o que penso que também irá ser complicado de gerir. No entanto, nós somos favoráveis à obra e iremos votar a favor disso. Muito bem, não sei se há mais algum esclarecimento. Bom, então, relativamente a esta questão, dizer o seguinte. Sra. Vereadora, nós estamos a ser mais do que cautelosos relativamente à ampliação que vamos fazer da escola, coisa que não existiu no passado, uma vez que ela, quando foi feita originariamente, nessa altura sim, não tinha condições para albergar todo o primeiro ciclo, já na realidade. Efetivamente, hoje, a escola, como está projetada esta ampliação, vai ter condições para albergar todo o primeiro ciclo. De futuro veremos, mas o futuro tem que assentar em dados objetivos. E, objetivamente, nós temos descido o número de alunos a iniciarem o ciclo de aprendizagem. E, portanto, eventualmente, há aqui que ser feito um esforço com a escola no desenho do número de turmas que se deve fazer ou que se pode fazer em função das infraestruturas que se têm, coisa que não tem sido também, nos últimos tempos, uma preocupação presente, apesar da nossa insistência e da insistência do Executivo ao longo dos últimos anos, no sentido de que a escola seja organizada e as turmas sejam criadas em função da realidade de infraestruturas que nós temos, porque ela não cresce de um momento para o outro. Só agora é possível fazer... Só agora foi aberto o aviso, só agora é possível fazer esta ampliação e, portanto, enquanto andamos de ampliação em ampliação, os meninos têm que estar parcialmente em contentores, têm um conjunto de situações que são menos propícias ao decurso normal da sua aprendizagem e, portanto, nós queremos evitar isso, como é evidente. Portanto, aquilo que está planeado, o que está projetado em termos de ampliação, serve às necessidades que nós temos pelo menos no futuro mais próximo. Isto é uma discussão que temos vindo a fazer com a direção da escola. É evidente que se nos disserem que a direção da escola e eventualmente a própria comunidade quereria uma escola nova com muito mais salas, eventualmente isso seria a vontade que tinham. O problema é que nós vivemos numa realidade, estamos confrontados com a necessidade de, objetivamente, termos capacidade financeira para fazer e, quando planeamos, apesar de planearmos com alguma perspectiva de futuro, não podemos ir além de alguns limites que são os limites, desde logo, do bom senso. O espaço do recreio é, de facto, muito diminuto, mas já é muito diminuto hoje e nós vamos alargá-lo. Portanto, o que está previsto é que todo o espaço que medeia entre a atual escola, a Bela Avelino, nomeadamente a cantina, o refeitório, e o pavilhão Miguel Jordã, toda aquela área vai ser trabalhada e reconvertida em espaço de recreio, uma vez que, de facto, ele já é relativamente limitado hoje em dia e, portanto, nós também vimos ali a necessidade de o aumentar e vamos estender, digamos assim, o espaço para essa área. Relativamente ao ginásio, a verdade é... o que é a realidade que temos e, portanto, as crianças vão poder usar aquele ginásio e vão poder continuar a usar, eventualmente, o ginásio aqui da Escola de Baixo, aqui da Carlos Relvas, se essa situação for necessária, mas nós consideramos que, mais uma vez, a ocupação do ginásio e a ocupação dos espaços deve ser criteriosamente definida, de forma a que todos tenham a possibilidade de usufruir dele. Portanto, esta é uma obra, é um projeto que nós candidatámos ao aviso do Portugal 2030. Os avisos, como sabem, para as candidaturas dos municípios abriram sensivelmente a partir de setembro deste ano e, portanto, nós vamos, obviamente, já tínhamos inscrito isto como intenção. O propósito fundamental é conseguirmos reunir numa escola todos os ciclos de aprendizagem do ensino básico, de maneira a que as crianças, como se passa hoje, não estejam divididas, não estejam turmas numa escola e turmas noutra, o que também, do nosso ponto de vista, não se coaduna com o que queremos que aconteça, que é as crianças estarem todas concentradas na mesma escola. E, portanto, este projeto vai permitir essa realidade.
Isto é uma proposta de ratificação. A senhora vereadora fez referência, já foi possível avaliar todo o projeto e, portanto, eu vou pôr o ponto à votação. Relativamente à ampliação da escola Professora Bela Avelino, ratificação da aprovação do projeto. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto 3 é a proposta de aprovação da versão final do Regulamento de Concessão de Auxílios Económicos à Ação Social Escolar para os alunos que frequentam as escolas da rede pública do Concelho de Alpiarça, que vem para deliberação. Este regulamento, a proposta já veio à reunião de Câmara. Neste momento é a versão final. Como não houve, o período de consulta pública decorreu entre o dia 10 de setembro e 21 de outubro do ano 2024, não foram apresentados quaisquer contributos ou sugestões, portanto, fundamentalmente, a versão final que vem agora à reunião é aquela que já foi submetida também à reunião de Câmara. Não sei se há alguma questão relativamente a este. Faz favor, a senhora vereadora. Senhora Presidente, eu sei que isto já é a versão final, que já foi a consulta pública. Provavelmente este ponto já estava assim no anterior regulamento, mas penso, penso que estou sempre a tempo também de, quando dou por isso, dar a minha opinião. Penso que já não faz sentido o artigo 8, na linha C, diz: o agregado familiar exiba, portanto, ficam excluídos os candidatos em que o agregado familiar exiba sinais exteriores de riqueza não consonantes ou incongruentes com a declaração de rendimentos apresentada. Eu penso que isto não faz sentido. Porquê? Quem é que vai determinar e qualificar quais são os sinais exteriores de riqueza? E como? Não é? Os sinais exteriores, perdão. Mas quem é que vai decidir isso e onde é que está aqui determinado o que é que são sinais exteriores da riqueza para excluir os candidatos? Senhora vereadora, esta questão é uma questão que já foi levantada várias vezes. Quem vai avaliar é a autarquia. Quem vai avaliar é a autarquia. E sinais exteriores de riqueza são sinais exteriores. Ou seja, são visíveis, saltam à vista. São situações que são conhecidas de toda a gente. É simples de verificar, não é preciso nenhum técnico. É simples de verificar. A senhora diz assim, aquele aluno chegou naquele carro à escola, tem um sinal exterior de riqueza. É isso? Não é necessariamente isso, mas pode ser. Um exemplo, por exemplo, pode ser. Por exemplo, uma família fazer transporte. Sim, pode ser uma família fazer-se habitualmente ter o seu carro familiar, vamos supor um carro de alta cilindrada, que custa 30 ou 40 mil euros, e se faz circular nele, vai à escola nele, vai ao supermercado nele, anda nele diariamente, e depois tem um filho a pedir um escalão A. Por exemplo, vai conseguir provar que o carro... Tem um iPad, tem um iPhone que custa 1000 e tal euros, mas tem... É relativamente simples. Provar que isso lhe pertence? Não, eu não vou provar nada. Eu vou verificar e vou, com base nisso, nos subsídios que é o município que avança, eu tenho que ter critérios. Há critérios que é a lei que me impõe e há critérios que só eu determino. O município determina que nestas situações devem ser valorados estes sinais de forma a não atribuir auxílios escolares a essas famílias. Não vai conseguir provar que o carro que a pessoa leva, que é dela, não vai conseguir provar absolutamente nada. E para isso existe também a proteção de dados. Como é que consegue ultrapassar isso? Não, isso é uma decisão, senhora vereadora. O município atribui subsídios a quem entende. Certo? Foi sempre assim. Mediante um conjunto de critérios. Deixe-me lá acabar. Não é a quem entende. Mediante um conjunto de critérios. Os critérios que decorrem da lei são respeitados aqui. É isso que eu queria saber. Quais são os critérios que decorrem da lei? Decorrem da manifestação por parte dos agregados familiares da sua declaração de rendimentos. Esse é o critério legal. O critério legal diz-nos que as pessoas apresentam a sua declaração de rendimentos e, com base nela, o município avalia. E é isso que nós fazemos. Nós introduzimos aqui um outro critério.
E o critério é quando os sinais exteriores de riqueza das famílias não sejam congruentes com a declaração de rendimentos que aqui apresenta, o município pode excluir estes candidatos, com base, efetivamente, nesses sinais exteriores de riqueza. É simples. Há muitos sinais, são muito evidentes e em muitos casos. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Porque há famílias que têm um conjunto de rendimentos e de sinais evidentes de riqueza que depois ocultam nas declarações de rendimentos que apresentam para estes efeitos e para outros. E é a Câmara que sabe quais são os que ocultam. A Câmara tomará as decisões em função daquilo que entender que se ajusta. As pessoas têm sempre margem para vir reclamar, têm sempre margem para vir comprovar que aquelas coisas não são suas e dizer, não, isto não é nosso, isto é de fulano tal, aquilo é de Beltrana, a casa afinal não é minha, e vem elidir esta presunção. Então isto não serve para nada. Serve. Porque, sim, faz favor, Sra. Vereadora. Este artigo está intimamente relacionado com o artigo 6º, ou seja, até agora estes apoios era apenas tido em conta o escalão. E o que se passa agora a ter em conta é os recibos de vencimentos, os descontos... Mas isso está tudo na declaração. Mas é assim, há feito uma análise do rendimento de cada família mais pormenorizado que não era feito até agora. É só isso. Isso está tudo na declaração Então, de rendimentos. E aí esse artigo complementa o outro artigo. Não, este é subjetivo. Não é subjetivo, tem por baixo destes documentos. Este é subjetivo. Já agora perguntar, a senhora vereadora acha que este é um critério desajustado? Acha que as pessoas... Não, é só para nós finalizarmos isto. Acha que as pessoas, que as famílias que evidenciam terem um nível de vida, de conforto financeiro, muito acima daquilo que é o expectável para famílias que precisam de benefícios sociais, acha que os devem receber em igualdade de circunstâncias com as famílias que efetivamente têm carência financeira? E não foi isso que eu perguntei. Mas isso é que nem foi isso que eu disse. Mas é que isso é que é o âmago da questão. Ou é de acordo ou não é. Se não é de acordo, isto não devia estar aqui para si. Se é de acordo, isto devia cá estar, depois logo vemos como é que funciona. Não é isso que está em causa. É só isso que está em causa, não é mais nada. Não é isso que está em causa. Não turpa as coisas. Eu só disse, e a senhora Presidente, e eu só disse quem é que vai determinar é a Câmara. A quantidade. É a Câmara. Estamos a falar de sinais exteriores, nós não vamos à casa das pessoas verificar o que é que elas lá têm dentro de casa. Quem é que lhe vai transmitir isso? Quem é que lhe vai transmitir isso? É a senhora Presidente? É o Executivo que anda a ver quem é que tem os sinais exteriores de riqueza? Não, são os serviços do município que têm que fazer esse trabalho, como é evidente. Pronto. Tá Até bem. porque se os sinais são exteriores, eles estão evidentes a qualquer pessoa. Até agora, só o município é que não via. Até agora só o município é que não via, porque toda a gente vê. O Estado Central não consegue fazer isso, mas a Câmara de Alpiarça consegue. Vamos ver. Pronto. Vamos ver. Pronto, ok. Muito bem. Fim desta apreciação e esta discussão. Eu ia pôr o ponto à votação. Proposta de aprovação da versão final do Regulamento de Concessão de Auxílios Económicos e Ação Social Escolar para alunos que frequentam as escolas da rede pública do Concelho de Alpiarça. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 4. Reabilitação de prédios habitacionais no bairro do Eucaliptal, bairro 25 de Abril e Rua Queiroz Vaz Guedes. Proposta de ratificação da autorização da prorrogação de prazo fixado para a apresentação de propostas. Este ponto vem na sequência do projeto e do processo candidatado ao Programa Primeiro Direito de Reabilitação de Prédios Habitacionais que são do município. Na altura, quando colocámos este projeto a concurso público, entendemos que, dada a quantidade de habitações e dada a diversidade das habitações que tínhamos aqui sujeitas a esta intervenção, entendeu-se que haveria necessidade de prorrogar o período fixado para a apresentação de propostas. E, portanto, foi essa decisão que foi tomada, que foi colocada na respectiva plataforma e, portanto, fundamentalmente o que o ponto diz é, relativamente ao concurso,
entendeu-se que havia necessidade de prorrogar o prazo para apresentar as propostas e é esse o ponto que vem agora aqui à reunião. Não sei se há alguma questão relativamente a este ponto. Não, em relação a este ponto, é uma prorrogação de prazo. Nós, em relação a este assunto, já tomamos, portanto, a nossa posição e já manifestámos as nossas preocupações. No entanto, isto sendo uma prorrogação de prazo, também não temos nada a dizer. Muito bem. Então, relativamente ao ponto 4, é uma proposta que vem para ratificação da autorização de prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 6. A proposta de aprovação... 5. Peço desculpa. É que eu não pus aqui o ponto 5. Abri todos os outros e não pus cá esse. Mas vou já voltar lá. Ponto 5. Reabilitação de prédios habitacionais, bairro do Eucaliptal, bairro 25 de Abril e Rua Queiroz Vaz Guedes, ratificação da aprovação de esclarecimentos, retificação e alteração das peças do procedimento. Isto foi também no âmbito do concurso público, foram solicitados alguns esclarecimentos e foram dados, naturalmente, foi feita a alteração das peças com base na verificação dessas incongruências. E, portanto, vem também para a apreciação dos senhores vereadores e para votação. Não sei se há alguma questão relativamente Muito bem. Então, não havendo questões, relativamente à aprovação de esclarecimentos, retificação e alteração das peças do procedimento do concurso público para reabilitação de prédios habitacionais, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora sim, o ponto 6, proposta de aprovação do mapa pessoal para o ano 2025, que vem para deliberação. Os senhores e senhores vereadores têm na vossa posse o mapa de pessoal proposto. Ele reflete a reorganização e a realidade do município proposta para o próximo ano e, portanto, está sujeita à vossa apreciação. Só a favor, senhora vereadora. Pronto. Em relação ao mapa de pessoal, nós vamos nos abster, como, aliás, temos feito. É uma opção vossa. Portanto, os senhores sabem que o número de trabalhadores que eventualmente necessitam. Dizer apenas que desde 2020, portanto, até 2024, a Câmara tem mais 32 trabalhadores. No entanto, eu já ouvi que a senhora Presidente dizer várias vezes que tem muitas necessidades de trabalhadores para os jardins, para as obras. E de 2020 para 2024, nos jardins e nas obras, diminuiu em um trabalhador. Ou seja, destes 32 trabalhadores a mais, nesta parte tem menos um. Era isso que eu gostaria que pudesse clarificar. Muito bem. Bom, senhora vereadora, nós temos mais 32 trabalhadores e se calhar deveríamos ter mais 60, porque, na verdade, o que nós encontramos em termos de quadro de pessoal na autarquia em 2021 era manifestamente desadequado às necessidades do município darem resposta a um conjunto de desafios que hoje os municípios estão confrontados, desde a transferência de competências, à organização dos trabalhos ainda por administração direta, aqueles que é possível fazermos, dada a nossa dimensão, por administração direta, mas também, na verdade, os trabalhadores não tinham máquinas para trabalhar, também era difícil, mesmo que fossem mais, fazer milagres, que eles ainda não conseguem fazer. Fazem muito, mas não conseguem fazer milagres. E, portanto, a nossa opção foi, de facto, em primeiro lugar, solidificar as estruturas do município que dão, quer na área das obras, quer na área da educação, da saúde,
e da ação social, que foram áreas que passaram, em termos de transferência de competências para o município, quer, sobretudo, na área das obras, onde tínhamos um déficit enorme de trabalhadores, quer dos mais qualificados, quer dos com mais indiferenciados, e que hoje refletem uma realidade completamente diferente. Esta diminuição não tem a ver com a diminuição efetiva de trabalhadores, tem a ver com a reorganização que nós fizemos, porque havia trabalhadores que estavam afetos a determinadas áreas, que passaram a estar afetos a outras, independentemente de estarem a fazer o mesmo trabalho ou trabalho semelhante. O que estavam era organicamente mal colocados e, portanto, houve necessidade de ir fazendo essa reorganização e de os colocar onde nós entendemos que eles devem estar imputados, enquanto também com o respectivo centro de custos. E, portanto, o que houve foi uma reorganização, efetivamente, quer nos serviços que dão apoio administrativo, quer nos serviços que dão apoio mais técnico e, portanto, que estão diretamente a trabalhar, que seja na limpeza e higiene, seja nas obras, e o que foi possível neste momento e até agora foi isto. Não é possível muito mais. Nós organizámos em termos de capacidade, de forma a garantir que ainda assim conseguimos manter por um lado, um padrão de exigência relativamente àquilo que são as funções do próprio município, que têm correspondência com a realidade, e, por outro lado, termos a garantia que, em alguns serviços, efetivamente, temos capacidade de fazer aquilo que é expectável e que está obrigatoriamente dentro das competências do município. Não é exatamente, aliás, nós vamos ter que fazer ao longo do ano e dos próximos anos algumas alterações, dado que estamos com um conjunto de funcionários e de profissionais que estão a chegar ao final da sua carreira e, portanto, que pedirão a sua aposentação e que terão ou não que ser substituídos consoante as necessidades que nós vamos tendo. De qualquer forma, esta foi a reorganização que nós entendemos como mais adequada e o mapa de pessoal reflete isso mesmo, a capacidade também do município de contratar, de ter aqui alguns contratos, alguns funcionários que vêm colmatar falhas já muito verificadas. Mas substancialmente é isto, tem a ver muito mais com a reorganização do que propriamente com o número efetivo de trabalhadores que estão a prestar. Aliás, basta ver, podia começar nos pedreiros e acabar nos trabalhadores que andam na higiene e limpeza urbana e é fácil de contabilizar para perceber se há ou não há diferenças substanciais relativamente ao aumento de postos de trabalho nestas categorias profissionais. Muito bem, então assim sendo eu ia pôr o mapa de pessoal, que é o ponto 6, à votação. Proposta de aprovação do mapa de pessoal para o ano 2025. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, está aprovado por maioria, com as abstenções das senhoras vereadoras da CDU. O ponto 7 é a proposta de movimentação de contas tituladas pela autarquia junto de diversas instituições bancárias. Considerando a necessidade de adaptar em função da redistribuição de pelouros operada através do meu despacho, os titulares para procederem à movimentação de contas que são tituladas pela autarquia, propõe-se que a autarquia continue a obrigar-se junto às entidades bancárias pela oposição de 2 assinaturas, que uma das assinaturas seja obrigatoriamente a da tesoureira municipal Maria Fernanda Diogo Rodrigues Peixinho, e das suas trabalhadoras substitutas, neste caso, a Fernanda está em fase final da sua carreira profissional e, portanto, nós estamos já a preparar futuramente 2 pessoas, neste caso uma para assegurar a tesouraria e a outra para assegurar a sua substituição nas suas faltas. E, portanto, as trabalhadoras substitutas Daniela Teixeira Batista e Lucília Maria Figueiredo Pisco Troca, e que a segunda assinatura seja de um dos seguintes membros da Câmara, eu própria ou o Sr. Vereador Jorge Manuel Claudinho de Freitas. Não sei se há alguma questão relativamente a isto.
É assim, o documento é dia 3/10 e depois diz que produz efeitos a 1 de novembro. Deve ser a 1 de dezembro, se vem hoje para aprovação. Produzindo efeitos a partir de 1 de novembro de 2020. E produziu a partir de 1 de novembro, porque foi a altura em que foi necessário alterar. Então não vem para todas as deliberação, vem contas. para ratificação, este ponto. Vem para... Só pode produzir efeitos a partir do momento da deliberação, certo? Não necessariamente, pode ter efeitos retroativos, se for isso que for deliberado. Não me parece... Parece-me que tem que ser uma deliberação, porque isto é uma proposta, ou seja, não é... A Presidente de Câmara não tem autoridade para... ou seja, tem que trazer à reunião de Câmara, é a Câmara que tem autoridade para fazer isto. O que está proposto é que haja aqui o que produz efeitos retroativos a este dia. É aquilo que eu julgo, porque já está, porque efetivamente é assim que já está a acontecer. Aliás, tinha que acontecer logo na sequência da renúncia da senhora vereadora, houve necessidade de operacionalizar as contas e elas estão a ser operacionalizadas assim, exatamente como está aqui proposto. E a minha questão, ou seja, porque eu contactei uma instituição bancária para tentar bloquear o acesso e no dia 8 de novembro eu ainda tinha acesso e não me permitiram bloquear, estavam à espera de um documento do município. Por isso é que isto não será 1 de dezembro? Não sei, era só para retificarem, para que ficasse o processo todo devidamente instituído. Senhora vereadora, eu não lhe consigo responder. Aquilo que está proposto é ser a partir do dia 1 do 11 e é o que vem proposto pelos serviços. Entendo eu que seja a partir dessa data, pelo menos foi a partir dessa data que as contas começaram a ser objeto de movimentação por desta forma. Ou seja, mantendo-se, aliás, acrescentou-se uma das tesoureiras, portanto... Eu deixaria a aprovação feita com esta data. Se houver alguma questão, voltaremos a trazer à Câmara, mas neste momento isto foi a proposta do serviço e eu penso que ela que está correta. Penso que está. Não percebi, Sra. Vereadora. Eu também tenho o entendimento da vereadora Margarida. Acho que se é uma deliberação, isso não diz que tem efeitos retroativos. A deliberação Mas tem que diz ser a partir que tem efeitos retroativos, diz que tem efeitos a partir de 1 de 11 de 2024. Escrever cá isto, ou escrever com efeitos retroativos a 1 de 11 de 2024 é exatamente a mesma coisa. É? É. Muito bem, eu tomava a liberdade de pôr o ponto à votação como está feita a proposta dos serviços. Se houver alguma alteração, eu assumo a responsabilidade de submeter novamente à Câmara para deliberação. Agora, entendo é que uma ratificação não pode ser feita, uma vez que este é um despacho que eu não posso dar, não há volta a dar. É a Câmara que tem esta capacidade e, portanto, temos esta dúvida relativamente à data, mas eu estou convencida que a data é esta. De qualquer forma, se houver alguma questão, voltaremos a trazer o ponto. Proposta de movimentação de contas é o ponto 7, tituladas pela autarquia junto de diversas instituições bancárias, para deliberação. Quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Ponto 8. Proposta de autorização para cancelamento e extinção do ónus constante da certidão de registro predial dos lotes 61 e 62 da zona industrial, que também para deliberação. Fazendo uma breve resenha, a empresa que adquiriu estes lotes tem inscrito na certidão predial do prédio um ónus, que é uma condição que estabelece uma cláusula de reversão, que diz que a sociedade terá que concluir a obra e iniciar a atividade no prazo de 1 ano a contar de 24 de outubro de 2000. Isto é o ónus que está inscrito, que foi o ónus que foi inscrito quando da primeira aquisição destes lotes. Ora, estes lotes foram adquiridos agora e a empresa vem pedir a extinção do ónus, uma vez que ele já não se justifica, uma vez que o prazo está amplamente ultrapassado e dizia respeito àquela primeira aquisição. Não sei se há alguma dúvida. Então, não havendo nenhuma dúvida,
eu ponho o ponto 8 à votação, proposta de autorização para cancelamento de extinção de ónus constante da certidão de registro predial, dos lotes 61 e 62 da zona industrial. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 9 é a proposta de aprovação da constituição e participação do município de Alpiarça na Associação de Municípios Portugueses do Cavalo e aprovação dos respectivos estatutos. Também a documentação está junto ao ponto que foi distribuído às senhoras e ao senhor vereador. Esta associação tem um conjunto de municípios que têm, enfim, por razões diversas, ligação aos equídeos, aos cavalos, ou que têm reservas, ou que têm um conjunto de interesses que se coadunam com a perspectiva de terem uma associação que promova, neste caso, os cavalos. E, portanto, estamos a falar de alguns municípios que vão ser municípios fundadores, como é o caso de Alpiarça, Alter do Chão, Golgã, Ponte Lima, havendo depois a possibilidade de outros municípios, numa outra fase, virem a associar. Neste momento, o que nós temos presente são os respectivos estatutos para estabelecermos e criarmos a Associação dos Municípios Portugueses do Cavalo, e que depois da aprovação nesta Câmara será submetido também à aprovação da Assembleia Municipal. Não sei se há alguma questão. Não há nenhuma questão. Dizer que somos favoráveis. Normalmente o movimento associativo também acresce sempre valor e é salutar. Portanto, vamos estar a favor. Muito obrigada. Não sei se não havendo mais nenhuma questão. Vamos votar então o ponto número 9, proposta de aprovação da Constituição e participação do município de Alpiarça na Associação de Municípios Portugueses do Cavalo, aprovação dos respectivos estatutos. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 10 é a proposta de aprovação da Coordenadora Técnica do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social de quinta geração, o CLDS número 5. Como sabem, este programa do CLDS desta quinta geração tem um conjunto de formulações diferentes dos anteriores e, portanto, o município entendeu que deveria de avançar com uma candidatura ao CLDS 5G e o que vem neste momento para a Câmara deliberar é a designação da coordenadora do projeto, ou da diretora técnica, digamos assim, para desenvolver o projeto. E, portanto, a proposta é que seja designado como coordenadora ou como coordenadora técnica do CLDS a trabalhadora Vanessa Isabel Henriques Teodoro Nalha, técnica superior na área de animação cultural e educação comunitária, que entendemos possuir as características necessárias e inerentes à coordenação deste projeto. E é exatamente este o ponto, portanto, é para a designação da coordenadora técnica do programa. Não sei se há alguma questão. Faz favor. Eu só tenho uma pergunta, portanto, tanto este ponto como o ponto seguinte vieram para conhecimento em 19 de setembro, à reunião de 19 de setembro. Portanto, porque é que não veio logo a proposta de se a Câmara tinha que deliberar, porque é que não veio logo nessa altura? Porque nós não tínhamos, nessa altura, tínhamos a intenção de fazer, portanto, de nos candidatarmos a este CLDS. Neste momento já temos o plano desenhado, já temos toda a documentação. O plano já veio aprovado em classe para conhecimento em 19 de setembro. Certo, e agora estamos a submetê-lo e já está submetido à espera da devida autorização, certo? E, portanto, houve um conjunto de alterações que foi necessário fazer, houve nova reunião do CLAS e agora vem para deliberação porque houve alterações àquilo que tinha sido submetido em setembro. A Segurança Social Sim. exigiu. Ok, sim. Muito bem. Então, assim sendo, não sei se há alguma questão, eu ia pôr o ponto 10 à votação, proposta de aprovação da Coordenadora Técnica, Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social de quinta geração. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
O ponto 11 é a proposta de aprovação do plano de ação, do Programa de Contactos Locais de Desenvolvimento Social também. Este foi objeto de alterações que foram, entretanto, realizadas e que estão já aprovadas em classe e, portanto, vem para deliberação também. Não sei se há questões. Então, relativamente a este ponto 11, proposta de aprovação do plano de ação do CLDS 5G, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 12 é a proposta de derrama, da taxa de derrama para o ano 2025, que vem para deliberação. A proposta mantém os valores que estavam anteriormente fixados para o ano 2024. Não sei se há alguma questão relativamente a isto. Esta proposta, portanto, é idêntica a todas as outras que têm vindo, desde também do mandato anterior, e nós também temos votado a favor e vamos continuar. Muito bem. Então, relativamente ao ponto 12, proposta de taxa de derrama para o ano 2025, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 13 é a proposta de taxa municipal de direitos de passagem para o ano 2025. Esta proposta também mantém a aprovação da taxa, neste caso a taxa de 0,25, exatamente nos mesmos termos que já tínhamos deliberado em 2024 também. Aliás, ainda há mais anos esta parte, mas a partir de 2024. Não sei se há alguma intervenção sobre esta questão. Não, aplica-se mesmo. Muito bem. Então, não havendo intervenções, o ponto 13, que é a proposta de taxa municipal de direitos de passagem para o ano 2025, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 14 é a proposta de percentagem de participação variável no IRS para o ano 2025. Esta proposta também mantém a participação, a aprovação da percentagem de participação de 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Concelho de Alpiares. É exatamente também a mesma percentagem de anos anteriores. Senhoras, senhores, não? Muito bem, então, relativamente à proposta de percentagem de participação variável no IRS, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Finalmente, o ponto 15 é a proposta de imposto municipal sobre imóveis, o IMI, no valor percentual para o ano 2024, a liquidar em 2025. Esta proposta tem aqui uma alteração. Aquilo que estava em vigor, aliás, na sequência do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, o município tem vindo a procurar conseguir enquadrar uma diminuição desta taxa do IMI e, portanto, a proposta para o ano 2024 a liquidar em 2025 é de 0,37 para os prédios urbanos, 0,8 mantém-se para os prédios rústicos, 0,37 é uma décima abaixo do ano passado relativamente aos prédios urbanos. Não sei se há alguma questão também relativamente a esta matéria. Sim, as outras regras mantêm-se todas, ou seja, o número de dependentes e a dedução fixa, que já estavam propostas antes, mantêm-se exatamente com os mesmos montantes e relativamente ao mesmo número de dependentes dos agregados. A única alteração, efetivamente, é a descida da taxa para os prédios urbanos para os 0,37. Senhora Vereadora, se faz favor. Dizer que nós vamos votar a favor desta proposta, apresenta efetivamente uma descida e é nesse sentido que votamos a favor. Apesar de que a senhora Presidente, quando estava aqui deste lado, achava sempre que poder-se ir mais além, penso que chegou a sugerir os 0,36 e seria se calhar agora uma boa altura também para ir. Dizer também que está aqui um pequeno erro, mas é só que um A a mais, eu acho que isto já estava. É 3 ou mais. Só 3 ou mais. Exatamente. Pronto, é só. Muito bem, muito obrigada, Senhora Vereadora. Então, assim sendo, eu punha esta proposta também à votação. Proposta de imposto municipal sobre imóveis, valor percentual para o ano 2024, a liquidar em 2025.
Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Eu pedia à nossa funcionária Vanessa que nos Existe desse... público na existe sala. público, não sei se tem... Peço desculpa, não sei se alguém quer fazer colocar alguma questão ou fazer alguma intervenção. Sr. Vítor, se faz favor. Se faz favor. Sra. Presidente, a minha pergunta é, as uvas daquela vinha junto ali à vala não foram vindimadas. A segunda coisa, é o Alto Castelo, nós vamos lá e vimos aquilo tudo ao abandono. Inclusive, 2 pivôs, suponho que foram pagos por subsídios, né? Estão lá, não foram? Não são nossos. Essas coisas que para a agricultura costumam ser subsidiadas. Não são nossos. O caso é ver tudo ao abandono. Qual é a resposta que eu posso obter sobre isso? Muito bem. Ó, Sr. Vítor, já agora, e uma vez que fez a sua intervenção, dizer-lhe que na sequência da intervenção que fez, das questões que colocou relativamente à Caixa Geral de Depósitos, nós já obtivemos uma resposta. Obtivemos. E eu vou fazer-lhe chegar a resposta que a Caixa nos deu. Está bem? Eu vou fazer chegar por escrito o que veio, porque veio no e-mail, e, portanto, os pontos que aqui colocou, nós enviámos um e-mail, colocámos as questões e eles já responderam. Está bem? Eu vou-lhe fazer chegar, de maneira a dar resposta também a essa solicitação. Bom, relativamente... certo, o senhor é que fez as perguntas, tem direito a saber a resposta. Desde logo, pois o que fará com a resposta já o Sr. Vítor é que sabe. Relativamente a esta questão do Alto Castelo, aqueles pivôs que lá estão são do anterior arrendatário, não são do município. E não foram retirados por opção do próprio, porque, como sabe, para além das outras astas públicas, das outras terras que foram colocadas em asta pública, aquela também foi. E houve várias propostas e, na altura, o inquilino, o arrendatário que tinha a terra, reclamou relativamente ao facto de ter lá os pivôs, de ter que ter tempo para os tirar e de ter furos que estavam registados em seu nome e que, relativamente aos quais, queria que houvesse uma compensação. E, portanto, o candidato que veio à asta pública e que ofereceu maior valor perdeu o interesse na propriedade, uma vez que não podia utilizar os furos, havendo esta divergência. Neste momento, nós estamos a elaborar uma asta pública que levará a concurso novamente aquela terra. Ela não foi explorada, nem o arrendatário retirou os equipamentos que lá tinha por sua iniciativa. E, portanto, nós estamos a preparar uma nova asta pública exatamente para que aquela terra possa ser cultivada e, portanto, possa continuar a ser cultivada. Ainda que com algumas nuances, uma vez que há ali a proximidade relativamente a um sítio arqueológico e, portanto, vai ser necessário definir efetivamente a área que é cultivável, mas nós estamos a preparar a asta pública exatamente para, no início do próximo ano, termos a terra arrendada e a ser explorada. Relativamente à vinha, exatamente, tal qual como no caso das oliveiras, as vinhas também foram objeto de asta pública e foram entregues a empresas para as explorarem. E, portanto, o facto de as vindimarem ou não, elas pagando aquilo que têm, a obrigação que têm com o município é pagar a renda. O que é que fazem depois? Se as vindimam, se entendem que não é, como sabe, tem havido uma produção relativamente grande e o mercado está muito saturado de vinho, eventualmente haverá situações em que os vitivinicultores optam por não vindimar, uma vez que não têm depois capacidade para armazenar o vinho.
mas eu não sei, estou a colocar-lhe isto como uma hipótese. Não sei o que é que motivou a empresa que tem a exploração da vinha a não vindimar. Não sei. Muito bem. Faz favor. Está aqui uma... Se está contemplado, ou se irão contemplar, passadeiras que aqui considero segurança pública, ou segurança para os peões, que eu não a sinto aqui em Alpiarça, essa segurança. Enviei um e-mail ao Sr. Vereador a 18 de setembro de 2023, responderam-me, mas até agora ainda não vi qualquer movimento nesse sentido. Efetivamente não me sinto segura. Porque eu ando muito a pé, já percebi que não há muitas pessoas a andar a pé em Alpiarça, a maioria tudo de carro, mas eu evito. Mas efetivamente não tenho essa segurança. E eu gostaria de saber se vão contemplar, se está contemplado esses melhoramentos, inclusivamente com a sinalização da passadeira ali no cruzamento da... Quem vem da Junta de Freguesia para a escola, eu quero atravessar ali e não tenho como. Portanto, atravesso por minha autorrecriação com muito cuidado e o sinal de passadeira está entre a minha casa e a Junta de Freguesia, quando não é o sítio certo. Também já foi referenciado por e-mail, com toda a documentação, sobre os artigos, com artigos, com as notições, com tudo isso. Até o momento, ainda ninguém, não tive qualquer resposta. Eu gostaria de saber quando é que vão contemplar este tipo de intervenção na vila. Obrigada. Muito bem. Muito obrigada. Dona Maria de Lourdes, dizer o seguinte, nós relativamente à questão da segurança rodoviária fizemos aqui reunimos o Conselho e tivemos aqui um conjunto de propostas logo, praticamente no início do mandato, para se contemplarem e resolverem um conjunto de situações que não estavam devidamente contempladas, designadamente a segurança à entrada das escolas, por exemplo, com o assinalar no traçado, portanto, na estrada, a proximidade da zona da escola, colocar zonas vermelhas para haver redução de velocidade, etc. Até porque hoje o hábito é levar os carros praticamente até à entrada da escola, que é uma coisa complicada de gerir. E fizemos um levantamento exaustivo, quer da sinalização, quer da necessidade de colocarmos passadeiras em várias áreas e de avivarmos as passadeiras que já existem. Pronto. Nós fizemos aquisição de um conjunto de passadeiras, daquelas que são colocadas no terreno, e, portanto, e já as temos em... Tudo isto demorou imenso tempo a conseguir os fornecimentos, a virem entregar atempadamente as coisas. Entretanto, fizemos aquisição de um equipamento para podermos pintar não só as passadeiras, mas também as linhas das estradas, que temos algumas delas muito verdadeiramente sumidas e, portanto, criam algum problema. E estamos, nesta altura, a colocar as equipas no terreno para poderem colocar as passadeiras que já temos e que estão as lombas, perdão, não são passadeiras, são lombas. As lombas que já temos e de fazerem não só o avivamento das passadeiras, mas verificarmos se elas estão devidamente colocadas. Há algumas das ruas que têm passadeiras onde nós não fizemos nenhuma intervenção porque vamos fazer intervenção na estrada. E, portanto, que é o caso, por exemplo, da Avenida Carlos Relvas, onde estamos a fazer e vamos fazer uma intervenção no piso, uma parte que é custeada pelas Águas do Ribatejo, uma vez que é uma intervenção no âmbito das suas competências, e depois nós vamos asfaltar por cima, depois de fazermos essa intervenção, de maneira a tentarmos que não haja depois necessidade de estar a partir o alcatrão para se fazerem reparações. Portanto, há algumas vias que não tiveram qualquer intervenção exatamente porque vão ter obras, e as outras estamos a colocar, neste momento, também estamos à espera que a máquina para a pintura venha, mas de qualquer forma
a breve trecho faremos o avivamento das passadeiras e a reavaliação da sua colocação, bem como a colocação de um conjunto de lombas que estão previstas colocar. Mas está nos nossos horizontes, está nos nossos objetivos para já e já está inscrito para o próximo orçamento. Porque é uma situação que de facto também se verifica. Se faz favor. Bom dia. Isabel Bernardo, ainda na sequência... Eu penso que isto não está ligado. Está? Não sinto diferença nenhuma. Não houve aqui. Ok. Ainda na sequência destas questões do trânsito, a minha questão é a seguinte. Portanto, eu vivo em frente à igreja, diretamente em cima da Estrada Nacional, e quando me mudei para cá há 2 anos, penso que enviei também para a Câmara, mas enviei já 2 mails para as infraestruturas de Portugal, no sentido de tentarem solucionar o problema do excesso de velocidade que ocorre com muita frequência no centro da vila. Responderam-me a dizer que ia ser resolvida a questão, até hoje não foi resolvido nada. Já enviei 2 mails, acabei de enviar um anteontem, novo mail, e a minha pergunta é se isto é realmente só responsabilidade das infraestruturas de Portugal ou se isto também é responsabilidade da Câmara, e saber, pronto, primeiro se sim, se é responsabilidade da Câmara também, porque realmente acho que é uma situação que tem que ser resolvida. Para além disso, a minha casa, a largura do passeio entre a Porta da Rua e a Estrada Nacional, penso que não está conforme a legislação. Isto é, a largura é muito estreita. É muito perigoso quando sai de casa, com os caminhões a passarem, e eu tinha mandado um mail, penso que foi há 2 anos quando me mudei para cá, no sentido de ser colocada uma proteção em frente à minha porta. Também não obtive resposta por parte da Câmara, neste caso por parte da Câmara, nesse sentido. E pronto, basicamente em relação ao trânsito era isto que eu gostava de perceber, se realmente a Câmara tem alguma responsabilidade ou se é mesmo só as infraestruturas que têm que solucionar este problema. No sentido de, eventualmente, como acontece ali na Tapada, verem semáforos que controlam a velocidade, não é? Acho muito bem que aconteça ali na Tapada, mas que devia acontecer aqui em Alpiarça, no centro da vila, quer dizer, eu já não é a primeira vez que, se não tenho cuidado, sou atropelada, porque os carros passam a uma velocidade. Não falando já das passadeiras, que os automobilistas não têm qualquer cuidado e passam, se for preciso, a 70 ou 80 km. Pronto. Mas pronto, sim, basicamente era um controle de velocidade aqui no centro da vila, que eu acho que é fundamental, que não existe. Muito bem, muito obrigada pela sua questão. A senhora, a dona Isabel Bernardo não recebe resposta das IP e nós também não. Ou seja, esta responsabilidade é das infraestruturas de Portugal, uma vez que toda a sinalização semafórica é da responsabilidade das infraestruturas de Portugal. Nós solicitamos não só a passagem dessa responsabilidade dos semáforos para o município, porque muitas vezes, quando acontecem inclusivamente alguns acidentes que já deitaram abaixo alguns semáforos, acaba por ser o município que tem que fazer esse esforço, porque senão eles nunca mais são substituídos. E nós levantámos várias vezes a questão relativamente à velocidade, sobretudo para permitir que, para além dos 2 semáforos que já fazem controle de velocidade, os outros também pudessem passar a fazer. E, portanto, isto tem sido objeto de reuniões, tem sido objeto de e-mails, tem sido objeto de insistências e nós até agora ainda não tivemos uma resposta efetiva que nos permitisse, porque não somos nós que fazemos essa intervenção, apesar de depois podermos ser nós a fazer a manutenção. A mesma coisa se passa com a colocação de baias ou de estruturas de proteção ao longo de uma estrada nacional. Esta estrada nacional está desclassificada. De qualquer maneira, enquanto não há alternativa, ela é da responsabilidade das infraestruturas de Portugal. Portanto, ela passará a ser uma responsabilidade da autarquia a partir do momento em que haja uma alternativa. Como não há, ela, não obstante ter sido desclassificada, continua a ser da responsabilidade das infraestruturas. De qualquer forma, nós vamos novamente reforçar essa necessidade. Eu própria, em várias reuniões que tive com as infraestruturas de Portugal, sobretudo aqui no município, mas também já na administração, levantei essa questão.
até porque nós estamos, para além de estarmos a falar das viaturas ligeiras, estamos a falar de muito trânsito pesado, e que é difícil controlar a velocidade quando ainda temos muitas pessoas que estacionam na Nacional 118 e que param para ir a vários sítios e que deixam os carros estacionados na estrada. E, portanto, são coisas que, à medida que vamos conseguindo corrigir, precisávamos que as infraestruturas nos dessem uma resposta mais rápida e efetiva. E isso tem sido colocado e, portanto, nós vamos insistir, porque não é só o seu caso, basicamente é o caso de todas as pessoas que habitam ou que têm as suas atividades comerciais perdão, ao longo da Estrada Nacional. E que é um problema, objetivamente, é um problema com que nós nos temos confrontado e que não temos tido nós próprios capacidade, uma vez que escapa às nossas competências. De qualquer forma, eu reforçarei esta necessidade e depois também lhe daremos conta de alguma resposta que, entretanto, surja. Em relação à proteção, isso é responsabilidade da Câmara ou também... Nós também temos que ter autorização das infraestruturas para colocar a proteção, sendo que deveremos ser nós a colocá-la. De qualquer forma, mas nós vamos colocar a questão também, ok? Muito. Vamos colocar a questão porque provavelmente aí a coisa pode até ser mais rápida porque eles não têm que vir fazer intervenção nenhuma, só têm que autorizar. No caso dos semáforos é diferente porque eles têm que vir a colocar os controladores de velocidade e têm que os adaptar, independentemente depois de nós podermos fazer a manutenção ou a verificação de se estão a funcionar, está bem? Tenho aqui só outra questão que penso que eventualmente seria melhor através de envio de e-mail, mas gostaria de saber aquele terreno que está ao lado da minha casa, que é aquele terreno onde estacionam os carros. Sim. Pronto, parque de estacionamento. Não é, mas pronto, o que é, que as pessoas deixam ali os carros. Aquele muro todo, que é paralelo, portanto, que é paralelo à minha casa, não é? Está num estado degradado. Eu, quando adquiri a casa, como foi dito pela ex-proprietária, é que aquele terreno era da Caixa Agrícola. E que, inclusive, pintaram lá aquele mural e que foi sem autorização da proprietária na altura. E eu gostava de saber se aquele muro faz parte do crédito agrícola e, se for esse o caso, como é que nós conseguimos aqui chegar a um acordo com eles também para ser recuperado aquele muro que tem um aspecto horrível, não é? Que está a degradar-se e que, em última análise, também depois vou ter problemas com isso porque faz paredes meias com a parede da minha casa, não é? Aquilo é propriedade privada, portanto, quer o muro, quer todo aquele espaço... Estava a tentar ter informações da vossa parte. Não, é propriedade da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e, portanto, aquilo que é a minha sugestão é que, junto da própria Caixa, possa fazer essa diligência e solicitar que seja analisado o estado do muro, eventualmente. Da parte do município não há nenhum entrave que se possa resolver, não é? Okay. Mas sendo propriedade privada terá que ser tratado naturalmente com o proprietário. Caixa de Crédito Mútuo. Agrícola Mútuo, sim. Okay. A não ser, vamos ver, a não ser que o muro estivesse em iminente ruína, sim, e aí o município pode notificar o proprietário para vir fazer, enfim, a manutenção ou para demolir ou para fazer a correção do que lá estiver. Se não se verificar essa iminente ruína, o município não tem por propriamente... Por enquanto ainda não. Portanto, não há, da nossa parte não há possibilidade de ter qualquer intervenção em propriedade privada, a não ser nessa circunstância. Muito bem, obrigada. Ora essa, muito obrigada. Muito bem, então penso que não haverá mais nenhuma intervenção e assim encerrado o período público, eu pedia à Vanessa que nos lesse a minuta da ata, por favor.